Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Introdução ao Hinduísmo, Parte 1. Literatura Hindu, de autoria de Orlando Alves. O professor Orlando Alves é bacharel em Filosofia das Religiões e mestre em Filosofia Hindu pela Universidade de Rockville, nos Estados Unidos. Orlando é o autor do Dicionário de Sânscrito-Português e de outros 5 livros sobre a cultura hindu. Então, hoje, um assunto interessante e, ao mesmo tempo, muito desconhecido a muitas pessoas ainda. Não só sobre hinduísmo, que é o que vamos falar, como sobre outras culturas. E, no contexto do português, ainda não existe tanta divulgação ou tantas dissertações. Precisamos ainda de mais pessoas falando disso de forma abrangente e rica, para que as pessoas absorvam melhor o que é uma cultura. Ela é uma delas, o hinduísmo. Hinduísmo as pessoas entendem como uma coisa desorganizada, uma miscelânea, uma bagunça, devido a quem estar de fora ou entender de forma resumida o que é uma religião, não saber como é a organização da Índia. A Índia tem sua origem, o próprio termo em si, ele não era falado assim. O hindu já é um termo dado por ingleses, por ocidentais e europeus. Era chamado de Sindhu. Sindhu era um termo que era utilizado por persas, onde antigamente, quando falamos antigamente, estamos falando de milênios, quando nos referimos a culturas milenares como Índia, ou Pérsia, ou Ásia em geral. Eles chamavam assim, e esses países como Índia, Birmânia, Paquistão, Tadiquistão, Pérsia, Irã, era tudo um continente só, englobando China e norte até da Rússia. Então, quando falamos no Vale do Indo, estamos falando de uma área que vai além de uma definição geográfica de um país. Estamos falando de um continente, de uma abrangência muito grande em termos de território. Então eles eram chamados assim, viviam mais concentrados no norte, segundo o que já foi comprovado. No decorrer da Índia, todo o território tinha os seus caçadores, tinha os seus nativos, mas a concentração de civilização era mais concentrada no norte, onde hoje é o Paquistão e Caxemira. Paquistão é um dos maiores sítios arqueológicos, tanto da Índia como do mundo, e desconhecido. Hoje vai ficar menos ainda devido à dominação islâmica, que passou a destruir toda a cultura, a destruir mais do que os invasores fizeram. A Índia consta como um dos países mais invadidos da Terra, onde se fala línguas europeias, francês, português. Inglês é o que domina hoje devido à última invasão, que foi inglesa, que mais se perpetuou. Se falam idiomas onde até teve mesclas do persa com o prakruto, que é a segunda língua depois do sânscrito. Sânscrito, por sua vez, é a língua considerada mãe entre as línguas do mundo. É a língua que revela essas escrituras e registros antigos, de onde saem as grandes pesquisas. E a mistura do persa com o prakruto devido à invasão formou até o Urdu, uma língua falada na Índia, e assim por diante. A Índia tem em cada estado a sua língua. Cada diferente vertente religiosa, se ela nasce num determinado estado, ela passa a adotar a língua daquele local onde o seu preceptor nasce. Preceptor de linhas mais recentes como o budismo, como o jainismo. O budismo, por exemplo, se fala Pali, porque onde Buda nasceu, a língua nativa dele era essa. Então passou-se a utilizar na literatura e escrever na língua do seu preceptor. Hinduísmo. Hinduísmo é o conglomerado de religiões, de visões metafísicas ou até físicas, atômica, de onde nascem diferentes ciências. No hinduísmo se dá a revelação de escrituras, primeiro de uma língua, se chama sânscrito. Sânscrito é uma língua considerada revelada, descendida. Como que se define isso com relação a padrões ocidentais? Primeiro, não dá para comparar. No Ocidente, o máximo que se chega de um nível espiritual é um nível que é conhecido dentro do espiritismo como psicografia. Não se conhece além disso a não ser em culturas mais antigas, como o budismo ou o judaísmo ou outras que têm os seus fundamentos mais ortodoxos, preservados. Neosvisões
metafísicas do Ocidente não dá para conhecer, até pela falta de estrutura literária e fundamentada que, no geral, não chega a tanto. No hinduísmo, quando se fala de uma revelação, primeiro, as escrituras revelam a quantidade de deuses e uma hierarquia. Essa quantidade de deuses chega a 330 milhões definidos, descritos, funções, nomes, como eles nasceram, como eles geraram, inclusive incluindo a trindade hindu. Como ela é, qual a função de cada deus na sua posição cósmica. E dentro disso é que descendem na Terra homens, como ocorre em diferentes culturas, na Índia também, nasce diferentes seres. Então aqui nós conhecemos pastores, conhecemos rabinos, conhecemos swamis, monges. Lá também tem essa hierarquia que na sua maioria nasce primeiro nos deuses. Alguns consta na Índia que existiram na Terra, num corpo humano, incrivelmente. Algumas comemorações nasceram de algum fato realizado por eles e até hoje é comemorado dentro de uma convivência humana, de uma convivência terrena. O Ano Novo Hindu é uma dessas provas. Entre essa estrutura de revelação, descendem seres chamados rishis. Os rishis são sábios. Esses sábios são a tal ponto que eles não passam por escola, como nós. Eles não passam por aprendizado terreno. Eles nascem num corpo, nascem em renúncia, não fazem acepção de bens, e eles passam a escrever de forma direta nessa língua. Isso é uma coisa muito interessante de se averiguar, testar a veracidade dessas informações. Então, grande parte da literatura hindu, quando se fala da Trindade, quando se fala de eventos como o dilúvio, quando se fala da origem da humanidade, quando se fala do desenvolvimento das diferentes raças, que hoje é preconizado dentro do ocultismo, mesmo que não se saiba a sua origem, a origem dessas informações, que veio trazida um pouco deflagrada por Blavatsky, eles vêm de escrituras que nascem nos Vedas. Os Vedas são consideradas uma das primeiras escrituras da Terra, segundo as evidências dessa língua, trazida por esses seres. Esses seres na Terra até hoje existem, vão nascendo em diferentes épocas, trazendo diferentes conhecimentos como astronomia, astrologia, ela tem estrutura nessa língua, ciência física, atômica, medicina. Hoje existe até comparações de estrutura médica ocidental atual com a... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.